Santo. Bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que nós abrimos a terceira sessão do nosso ciclo Cartas na Mesa desse semestre. Nessa sessão, nós vamos ter o enorme prazer de receber Daniel Grossman, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e também integrado à nossa rede CUIDE, Cuidados, Direitos e Desigualdades. E Daniel vai estar apresentando o tema Formação para o Cuidado, a partir de um estudo intitulado A Formação em Questão, estudo com egressas de um curso para cuidadoras de pessoas idosas, que ele conduziu como parte das suas atividades simultaneamente. Ele é um homem de muitos instrumentos, simultaneamente como pesquisador da Fundação Carlos Chagas, como pós-doutorando da Universidade de São Paulo e como membro do projeto Who Cares, tudo isso integrado num belo produto que a gente vai estar discutindo hoje. Tem alguém com o microfone aberto. Eu queria, enquanto nós estamos chegando, como de hábito, e vamos nos juntando, eu queria aproveitar, antes de passar a palavra ao Daniel, para dar alguns avisos bem rápidos, né? É, Perdão pela tosse, porque é a gripe. O primeiro é que já estão no ar as gravações das sessões um, em que nós recebemos a secretária nacional de Cuidado e Família do Brasil, Laís Abramo, e a sessão 2, em que nós recebemos a secretária de Serviços Sociais do governo do Chile, responsável pelo Plano Nacional de Cuidados do Chile, Francisca Gallegos. As duas gravações já estão no ar no site do nosso projeto, tanto quanto estão no ar os maravilhosos slides que Laís e Francisca usaram em suas apresentações. Então, ah, vocês podem baixar, podem difundir para pessoas que tenham interesse no tema das políticas de cuidado na América Latina. A segunda notícia que eu queria dar diz respeito a uma chamada que está em aberto até, se eu não me engano, o dia 1º de setembro, de proposições para um encontro internacional na área de cuidado, que vai ter lugar na Universidade Duke, em junho do próximo ano. É um encontro que é patrocinado pela rede Revealing Care. A Muniz, acho que pode colocar no nosso chat o link, e vocês podem ver como é possível propor, seja textos eh, isolados, avulsos, solteiros, seja mesas redondas para essa conferência que terá lugar no próximo ano, na Universidade Duke. A terceira notícia que eu queria dar é que, com muito, muito prazer, nós lançamos, há um mês, se eu não me engano, uma chamada para algo que nós intitulamos Desafio Cuide. É uma promoção do nosso projeto Who Cares, que vai patrocinar até 3 jovens pesquisadores, pós-doutorandos ou pós-doutores, que proponham projetos interessantes que trabalhem as informações da pesquisa Cuidado nos Domicílios, que foi conduzida pela Fundação SEAD, um survey experimental para verificar necessidades de cuidado em domicílios que têm idosos dependentes, crianças menores ou pessoas com necessidades especiais. Foi um experimento muito interessante de um levantamento por survey eh, novo, feito no Brasil, de cuja concepção várias de nós participamos, e que nesse momento nós estamos estimulando a que novas ideias apareçam a partir desses dados, né? Esse desafio, as propostas para esse desafio serão recebidas até o fim do mês, até o dia 31 de agosto, e as regras do desafio, Moniz também está colocando no nosso chat o link para que vocês possam difundir entre estudantes, jovens pesquisadores, membros de vossas equipes que eventualmente tenham interesse. A última notícia, acho que agora já somos mais que 30,
Eu já fiz o atraso acadêmico regulamentar de 10 minutos. A última notícia é que nós vamos ter muito prazer de ter a nossa quinta sessão, não, quarta sessão, no dia 9 de setembro, quando vamos receber a Felícia Picanso, que vai estar trazendo resultados do trabalho de pesquisa sólido e já longevo que ela desenvolve com um grupo de colegas do Rio de Janeiro, Clara Araújo, Mayra Cobre, agora já estendido para além do Rio de Janeiro, e que ela vai estar falando sobre valores de gênero e divisão do trabalho doméstico, né, a partir de dados mais recentes dessa pesquisa, e aproveito para propagandear que esse artigo, junto com alguns outros igualmente muito interessantes, fará parte de um dossiê que a revista Cadernos de Pesquisa deve estar lançando já agora, no outubro, se eu não me engano, ainda em 2024, um dossiê organizado por Jurema Brits, Thais Monticelli e por mim mesma. Claro que o melhor do dossiê vem das duas outras, e que resulta de trabalhos que nós levamos e discussões Pega que nós papel higiênico do tocamos banheiro da vovó durante a reunião para limpar a da mão, né? Retal. Hã? Tem alguma vovó com o microfone aberto. Bom, essas eram as notícias, enquanto nós nos acomodamos na sala virtual, e, de novo, é com enorme prazer que nós recebemos Daniel Groisman. Eu só queria dizer uma palavra: eu sou entusiasta do trabalho que Daniel faz, evidentemente, ao longo da vida, mas do trabalho que ele vai nos apresentar hoje, na medida em que eu estou segura de que nós estamos, no caso do Brasil, explorando uma fronteira no que diz respeito à questão da formação para o cuidado. Nós temos pouquíssima, para não dizer quase nenhuma reflexão sistemática publicada sobre o tema da reflexão, perdão, sobre o tema da formação para o cuidado. Esse é um tema central, tá? Por múltiplas razões. Por um lado, pelo fato de que nós estamos falando de uma ocupação, e Daniel vai estar tratando das cuidadoras de idosos dependentes, uma ocupação que nós temos todas as evidências estatísticas para mostrar que cresce, cresce celeremente, porque atende a uma necessidade que se torna crescentemente mais e mais relevante na sociedade brasileira, dado o envelhecimento da população, mas, sobretudo, dadas as condições de pobreza e desigualdade que nos tocam. Eu gosto sempre de chamar a atenção para isso. Não é somente que envelhecemos, mas que envelhecemos num país pobre e extremamente desigual. Isso coloca problemas centrais para os domicílios, para as famílias, para as comunidades e para as políticas públicas. Nós estamos falando de uma ocupação, portanto, que é central para a reprodução da vida cotidiana das famílias no Brasil, tá? Mas uma ocupação que é somente reconhecida pela classificação brasileira de ocupações, tá? Não mais do que isso. Ou seja, regras de acesso em termos de formação mínima, em termos de garantia de continuidade de formação, elas estão longe de estar sendo asseguradas a essas trabalhadoras, que não são poucas. Daniel reporta isso no texto. Nós estamos falando de cerca de 1 milhão de pessoas, né, de mulheres, no Brasil, por uma contabilidade que a gente sabe que ainda é aproximada, né? De toda sorte, eu acho que essa iniciativa de Daniel, quer dizer, transformar uma experiência numa reflexão sistemática sobre o tema da formação para o cuidado, é de toda oportuna no momento em que a gente está pensando uma política nacional de cuidados no Brasil. Então, eu tenho imensa alegria de receber Daniel e muito orgulho de dizer que somos parte da mesma equipe de pesquisa. Você com a palavra. Depois dessa apresentação, fiquei até emocionado, estou muito honrado de estar novamente participando aqui do Cartas na Mesa. Eu me dei conta que essa é a minha terceira apresentação, acho que isso me dá direito de fazer uma trinca, espero que seja uma trinca de ases, alguma coisa assim, né? Então, gente, sem mais delongas, né? Estou muito feliz de estar podendo apresentar esse texto. Esse
Durante 12 anos, eu coordenei um curso para formação de cuidadoras na Fiocruz, entre 2008 e 2019. E a gente acumulava uma experiência, mas nunca tinha tempo, né, de transformar isso num material empírico, um desejo antigo de fazer uma pesquisa com egresso. E aí, enfim, na minha inserção no projeto Who Cares e no pós-doutorado na USP, acho que veio a oportunidade de fazer essa pesquisa, esse resultado que estou trazendo aqui hoje com vocês, e que vou estar partilhando. E acho que vai ser interessante a nossa conversa. Eu fiz uma pequena apresentação. Depois vai ficar disponível, enfim. Tem uma primeira versão do relatório da pesquisa, uma segunda versão vai ficar disponível no site do CUID com algumas revisões, e penso também em produzir uma terceira versão com gráficos diagramados para lançar daqui a uns 2 meses. Sobre isso falaremos depois, né? Então, eu gostaria de iniciar essa apresentação trazendo, reproduzindo um dos depoimentos das egressas cuidadoras que entrevistamos, né? Ana Lúcia, que é um pseudônimo, todas as participantes estão identificadas por pseudônimos, e ela dizia o seguinte: eu já tinha estudado em colégio público, mas nunca tinha me sentido assim cidadã. Nunca tinha sentido de ser olhada, de ter o direito de ter uma educação boa, um aprendizado bom, de se expor, de crescer na vida. E nesse curso eu me senti assim, né? Eu trouxe essa citação porque é sobre isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? Sobre reconhecer as trabalhadoras cuidadoras como pessoas com direitos, como pessoas com direito a uma educação, uma formação para fazerem o seu trabalho de cuidado, uma formação para o cuidado, né? E uma formação que possa também contribuir para a sua cidadania, né? Eu acho que isso é muito importante porque esse é um direito que vem sendo sistematicamente, historicamente negligenciado. Então, como Nádia já adiantou, enfim, a gente não sabe muito bem quantas cuidadoras remuneradas de pessoa idosa a gente tem. Dados da PNAD 2023 falam 840 mil, é, pode chegar a 1 milhão. E esse número é 15% maior do que a PNAD de 2019. Então, é um quantitativo que vem aumentando, e vem aumentando dentro do quantitativo das trabalhadoras domésticas que não vem aumentando, né? Então, a proporção de trabalhadoras cuidadoras vem aumentando no âmbito das trabalhadoras domésticas em geral, né? Essa é uma ocupação de livre exercício, enfim, que não, onde não se requer uma escolaridade mínima e nem possui um curso de qualificação profissional para para que a pessoa possa atuar nessa área. E assim, os primeiros cursos para cuidadores eles surgiram aqui no Brasil na década de 90. Enfim, isso não é um assunto novo, já temos quase 30 anos de cursos, né? Mas, como a gente também não tem uma regulação sobre esses cursos, a carga horária, os conteúdos, eles são muito variados, né? Então, essa é uma formação bastante fragilizada, quando existente, né? E além disso, esse tema da formação, ele virou, enfim, ou ele vem sendo um tema que eu chamaria de polêmico, né? Porque tem gente que é contra. Então, por exemplo, o projeto de lei que visava regulamentar a profissão de cuidador de pessoa idosa, que foi vetado pelo Bolsonaro em 2019, ele foi vetado porque ele previa uma escolarização mínima e um curso de qualificação profissional, tá?
E enquanto ele estava tramitando, também debates, pessoas que diziam, tem um ótimo texto da Gita Debert, com a Amanda Oliveira, de 2015, que analisa isso, dizendo que, enfim, que esse requisito de ter uma formação que está atrelada à discussão da profissionalização, é, isso é problemático, porque tem ótimas cuidadoras que aprendem com a prática, que isso vai causar desemprego, enfim, tem uma série de argumentos contrários, é, 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 e que, de uma certa forma, essa impossibilidade da gente avançar nessa agenda acabam fazendo com essa situação que a gente se depara hoje, né, que é a exploração dessas trabalhadoras, ela se mantenha dessa forma, né, como vem acontecendo há décadas ou, enfim, há séculos no Brasil, tá? E a última grande iniciativa como política pública, enfim, para a formação de cuidadores foi em 2008. Tá? Então, a gente está, enfim, o Estado está sendo omisso em relação a essa questão. A gente tem esperança agora com a política e com o Plano Nacional de Cuidado, mas se a gente olhar retrospectivamente, há uma grande omissão. Inclusive, aqui uma coincidência, o curso, enfim, ele foi implantado na Fiocruz por causa do Programa Nacional de Formação de Cuidadores em 2008. Esse programa foi interrompido 9 meses depois de ter sido começado, também com essas polêmicas, que não queremos uma nova profissão, enfim, toda uma discussão da época. Tem um texto que eu escrevi sobre isso, mas o que o que acho que dá para dizer que é um assunto, então, muito debatido, mas pouco estudado, né? Na verdade, Nádia, eu não consegui identificar nenhum outro estudo com egressos, tá? Se vocês conhecerem, se vocês localizarem, me mandem. Assim, existem alguns estudos que foram feitos abordando o curso para cuidadores, né? Assim, mas aí tem relatos de experiência, ou então o curso ele é um local onde as cuidadoras, sei lá, enfim, é um local onde elas estão reunidas e o pesquisador pode fazer alguma ação. Então, eu vi um estudo que aplicaram uma escala de qualidade de vida para alunas de um curso. Um outro estudo que fez o perfil das alunas, né? Um outro que discutiu metodologias pedagógicas, mas eu não encontrei nenhum estudo que se presta a verificar qual é o impacto dessa formação para essas trabalhadoras na sua trajetória de vida, enfim, na sua trajetória de laboral, na sua trajetória de estudo. Não encontrei, não significa que não exista, tá? Mas a princípio eu acho que estamos, enfim, fazendo algo possivelmente inédito e a gente precisa dessas evidências para a gente possa qualificar esse debate, né? Para que a gente, quando surgir a polêmica, a gente tenha dados empíricos. Então, essa é a contribuição que pretendo fazer com esse estudo, né? E é um estudo que se debruça, enfim, para as próprias cuidadoras, né? Que escuta essas cuidadoras e pergunta a elas, né? Enfim, qual a importância que essa formação teve para vocês, né? O que que representou, né? O que que contribuiu, enfim, para as suas condições de trabalho e de vida, né? A gente tem que escutar as próprias cuidadoras, né? Então, a pesquisa, ela é um estudo de caso, de abordagem qualitativa e quantitativa, com egressas do curso, né? Enfim, que coordenei na Fiocruz. Esse curso ele não está mais acontecendo, ele foi interrompido na pandemia. Depois a gente resolveu investir em outros projetos, inclusive o novo curso que está acontecendo agora, que é o curso para formadores de cuidadores. Isso é uma outra discussão, não terei tempo de fazer, tá? E também outras pesquisas. A pesquisa ela tem como objetivo principal discutir a formação das cuidadoras à luz dos estudos sobre gênero e cuidado, tem objetivos específicos, não tenho como detalhar agora, mas vocês vão mais ou menos entender. E termos metodológicos, nesse estudo Qualiquant, a gente coletou os dados da seguinte maneira. Primeiro, a gente realizou entrevistas por telefone, a partir de um questionário semi-estruturado. Tem até um nome chique para isso, que é ETAC, que é Entrevistas Telefônicas com Auxílio de Computador. E
E aqui preciso mencionar a ajuda de Ronaldo e Carolina, que estão aqui presentes, que foram fundamentais para que pudéssemos fazer essas entrevistas, que foram muitas entrevistas. E algumas dessas entrevistas foram, inclusive, muito longas, né? Então, não trabalhamos, por exemplo, com questionário de autopreenchimento. Trabalhamos com entrevistas e fizemos 130 entrevistas. Gerou muito material, né? E também 3 grupos focais, né? Isso no ano passado, né? E o que que a gente conseguiu com essa amostra? Primeiro que 130 representa 70% do universo que a gente tinha, considerando as 6 últimas turmas, né, de 2014 a 2019. E por que as 6 últimas turmas? Foi mais ou menos como a amostra mais ou menos se saturou, e evidentemente, quanto mais recente o curso, é, mais pessoas participaram, mas a gente tem uma amostra relativamente homogênea, como vocês podem ver, e em 2014 também foi a primeira turma que a gente tinha um grupo de WhatsApp da turma. Então, essa ferramenta facilitou muito a nossa comunicação com as alunas, enfim, mas não foi simples. Tivemos que fazer um trabalho de detetive para encontrar uma parte das alunas. Teve até, enfim, 2 alunas que foram morar fora do Brasil, uma delas trabalhando como cuidadora na Itália, que a gente conseguiu o telefone dela de lá, foi feita a entrevista. E, mas 70% enfim, uma proporção bastante representativa para a gente entender esse universo, tá? E as alunas mais antigas seria muito difícil entrar em contato, a gente não tinha os celulares, tá? Vou passar meio que rapidamente sobre o perfil sociodemográfico, que isso mais ou menos é parecido com diversos outros estudos que já foram feitos com cuidadores. Então, 95% do gênero feminino, maior parte, bom, 65% negras. Elas também têm uma idade média de 42 anos, né, como também já constatado em outros estudos. Tem até uma fala de uma das egressas que fala sobre idadismo, que com a idade mais avançada fica mais difícil conseguir empregos e que o emprego de cuidadora não, que as pessoas valorizam pela experiência. Cito no texto que produzi um capítulo da Natália Fontoura, que tá aqui assistindo, aonde ela analisa os dados da PNAD e ela identifica que as babás são mais jovens, mas as cuidadoras de pessoa idosa são mais velhas, o que, de uma certa maneira, faz um espelho de como acontece o cuidado das pessoas nas famílias, né? Ao mesmo tempo, no campo da saúde pública, a gente se preocupa com essa idade mais avançada, porque o trabalho de cuidado envolve esforço físico, né? E então uma pessoa que está entrando nessa área aos 50 anos, ela quantos anos ela vai conseguir atuar se ela tiver que fazer força, tá? E que impactos para a saúde dela isso vai ter. Em termos de escolaridade, enfim, a maioria tem o ensino médio completo, enfim, acho que isso é uma realidade aqui também do estado do Rio de Janeiro. Síntese são mulheres do gênero feminino, são maioria negras, com a escolaridade, principalmente com o ensino médio, e é, de baixa renda, 37,5% são moradores de favelas e comunidades. Tá? O que também tem relação, enfim, com o perfil dessas trabalhadoras, mas também com a localização da Fiocruz, né, que fica num território também muito empobrecido. É, e aqui, enfim, caracterizando um pouco mais a amostra, a gente perguntou quantas que tinham uma experiência anterior no cuidado antes de começar o curso, tá? E 90% tinha alguma experiência, né, em diferentes graus, tá? Desde de ter cuidado de um parente em casa até
ter atuado ou estar atuando como cuidadora remunerada, né? Entre essas que estavam atuando como cuidadoras remuneradas, muitas também tiveram uma experiência no cuidado familiar em casa, como as histórias de vida que a gente coletou mostram, né? Mas um dado também interessante é que apenas 15 das 130 tinham feito um curso para cuidadoras anteriormente. Isso também tem a ver com os critérios para ingresso no curso. A gente fazia uma espécie de uma seleção, porque tinha uma procura enorme, e a gente privilegiava aquelas que nunca tinham tido uma formação. Mas eu acho que esse é um dado que merecia ser investigado. Quantas cuidadoras estão trabalhando e não tiveram a oportunidade de fazer uma formação? Tá? Porque cuidar sem ter a formação é muito mais difícil do que tendo a formação. É, Quando a gente avalia as trajetórias ocupacionais, a gente tem um impacto. A gente pergunta, enfim, o que você estava fazendo na época do curso e o que você está fazendo atualmente, né? E aqui a gente já tem um resultado muito importante, né? Chama atenção para vocês que aqui na coluna da esquerda, né, a gente vê que em relação à época do curso e ao momento da entrevista, o número de pessoas atuando como cuidadoras remuneradas passa de 37,7% para 50%, tá? E, ao mesmo tempo, aqui mais à direita, o número de pessoas desempregadas cai pela metade, tá? Um crescimento mas quase assemelhado ao do número de cuidadoras remuneradas. A gente também tem um leve aquecimento de pessoas atuando em outras ocupações relacionadas ao cuidado, em ocupações não relacionadas ao cuidado também. E, esse trabalho como cuidadora, às vezes, ele é uma passagem para outras atividades, visa ajudar as pessoas no momento da sua vida, né? E a gente também tem um aumento, e Nádia, enfim, trabalha, ela criou, enfim, ela conceitua os circuitos de cuidado, e isso eu utilizo para análise, enfim, dos dados, né? Enfim, a passagem do cuidado como obrigação para o cuidado como profissão. A gente também tem um aumento das cuidadoras não remuneradas. Então, por exemplo, se a gente tinha cuidadoras que falavam, cuidei do meu avô quando foram fazer o curso, a gente tinha cuidadoras falando, "Eu estou tendo que cuidar do meu pai", né? Que é esse eterno chamamento das mulheres para fazerem essa função na nossa sociedade, tá? Mas isso de cara são resultados muito importantes, tá? Redução do desemprego e, enfim, a associação de fazer o curso, né, com a saída do desemprego e com a entrada nessa profissão, que é a de cuidadora remunerada. Eu tentei fazer um gráfico, enfim, é porque é uma pesquisa quali-quant, né? Tentei traduzir num gráfico um pouco o que é um gráfico simplificado, enfim, mas é um pouco que elas falavam e muitas diziam que o curso foi um divisor de águas. Então eu botei esse fundo assim que tem uma imagem assim de um certo mar, né? E meio que a gente encontra assim, são histórias assim muito parecidas, né? Então, pessoas desempregadas, pessoas atuando no emprego doméstico, muitas vezes em condições muito precarizadas de trabalho, algumas no setor de serviços, outras no cuidado não remunerado, e o cuidado não remunerado está muito relacionado também ao desemprego e também a ir trabalhar no emprego doméstico, porque isso a gente sabe, né, enfim, né, que prejudica a carreira laboral e de estudos de muitas mulheres. E a formação, então, segundo as egressas, parece como esse divisor de águas para a possibilidade de atuar como cuidadora não remunerada, algumas evoluindo para outras atividades como profissionais de saúde, por exemplo, como cuidadoras da saúde mental, como técnicas de enfermagem, né? Como uma passagem também para outras ocupações,
Mas sem esquecer também que também não é um mar de rosas, ainda para ficar com as metáforas, né, aquáticas, né, enfim. Também acontece o desemprego, também acontece o adoecimento, também temos precarização do trabalho como cuidadora e também saídas, né, enfim, desse trabalho em função do cuidado não remunerado ou outros motivos, tá? Ah, a gente tem, então, em termos dessas trajetórias ocupacionais, a gente tem né, essas passagens do desemprego, né, para a cuidadora remunerada. E tem, eu queria destacar alguns depoimentos, tá? Primeiro da Margarida, né? Ela diz: o curso foi importante para eu conseguir trabalho, não só pelo peso da instituição Fiocruz, isso é fato, a Fiocruz tem uma credibilidade perante a sociedade, mas também pelo conteúdo do curso. Para mim, que não tinha nenhuma formação, tudo foi importante. E eu acho que isso, eu acho que isso eu gostaria de sublinhar porque quando a gente discute as fronteiras do emprego doméstico para o trabalho como cuidadora, e essas fronteiras, para citar a Nádia, né, elas são tênues e tensas, né? Existe aí uma diferença, né, que é o fato de ter a formação. Né? E quando ela diz eu não tinha nenhuma, e agora eu tenho uma, né? Isso é uma passagem muito importante. Né? É, e aqui a gente tem outros depoimentos. Vou, vou citar um outro da Madalena, que ela fala: dou graças a Deus de ter feito esse curso. Se não tivesse feito, nem sei o que seria. Eu realmente, depois que fiz o curso, minha vida mudou, porque eu não tinha perspectiva de futuro. Então, é esse momento extremamente difícil que essas mulheres se encontravam naquele momento que chegaram para fazer. Sim, a gente perguntou se o curso favoreceu encontrar trabalhos como cuidadora, então tem claramente sim, 94% das alunas disseram que sim. E ainda nas trajetórias ocupacionais, a gente tem essas migrações, né? Então, da cuidadora não remunerada para cuidadora remunerada. Então, a gente tem a fala de uma das alunas que diz: cuidei do meu avô que tinha Alzheimer. Eu apanhei muito. Eu não sabia. Eu não tinha como saber como lidar com ele. Não pude aplicar o que aprendi no curso com ele. E a senhora que eu estou cuidando hoje, como cuidadora contratada, eu aplico tudo que eu aprendi aqui. O que que eu acho importante de sublinhar nessa fala é que a iniquidade no acesso, enfim, ao cuidado, né? Que então a senhora que tem enfim, a renda para conseguir contratar uma cuidadora remunerada está recebendo os cuidados, né, de uma pessoa que passou por uma formação, né? E essa mesma cuidadora, quando foi colocada na função de cuidar do avô, né, ela não tinha formação para cuidar e ele não estava recebendo, né, o cuidado de uma pessoa que sabia como lidar com aquilo que ele tinha, né? Então, essa desigualdade no acesso que a gente vive hoje e que aparece nessa fala, né? E uma outra fala de uma pessoa que atuava, enfim, em serviços gerais, enfim, no emprego doméstico, que passou para cuidadora remunerada, eu achei também interessante. Ela diz o seguinte: eu cuidei de uma senhora e quando o Alzheimer avançou, ela precisou de uma pessoa com especialização no cuidado. Eu trabalhava na casa e cuidava dela. Então precisaram contratar outra pessoa. Minha empatia não foi suficiente. A partir daí me interessei e busquei o curso. E busquei pelo curso de cuidador. O curso foi bom, consegui cuidar particular, instituição também. Então essa faz essa passagem. E o que que eu acho interessante também destacar nessa trajetória é porque existe uma discussão hoje também dentro das polêmicas, né? Por exemplo, a Federação das Trabalhadoras Domésticas, ela é contra a regulamentação da profissão de cuidadora, porque enfraquece a categoria, mas o que essas cuidadoras estão falando
é que cuidar pela empatia, vamos dizer assim, não é suficiente, né? E muitas falam também que acumular os dois trabalhos, o cuidado da casa, o cuidado da pessoa, é uma situação de exploração, tá? Ah, a formação ela tem uma centralidade para a identidade profissional, tá? Então, destaque também a fala de uma das alunas, ela fala, quando eu entrei para o curso, eu já estava trabalhando. Eu posso dizer como acompanhante, não era ainda cuidadora. Eu não estava capacitada, apesar de sempre gostar dessa área. Eu já tinha trabalhado em hospitais, mas era na limpeza. E depois que eu fiz esse curso, hoje em dia eu realmente sou cuidadora. Tá? Então, apesar de não ser uma profissão regulamentada, a formação é capaz enfim, de ser um elemento para essa identidade profissional importantíssimo, tá? E também esse entendimento sobre as fronteiras ocupacionais aparece no depoimento dessa outra egressa que diz o seguinte: o divisor de águas foi eu saber valorizar meu trabalho, saber ver a pessoa que é muito pesada, a que precisa de dois cuidadores, a saber minha carga horária. Também aprendi a diferenciar o trabalho da casa do meu trabalho de cuidadora, porque muita família quer que faça os dois e não dá. Precisa também entender como está a casa, fazer as adaptações na casa para a segurança do idoso. O curso me ensinou tudo isso. E tem, o que eu acho que é interessante é que essas trabalhadoras elas ganham recursos também para poderem ter uma, um olhar sobre o cuidado que as próprias famílias não possuem, né? Isso também é muito importante para a delimitação dessas fronteiras ocupacionais e também para elas se protegerem de determinadas situações que podem colocar elas em situação de grande sobrecarga. Como é que eu estou de tempo, gente? Desculpa eu perguntar, né? É, Você teve até agora 25 minutos. ok, tá. Outra coisa que a gente perguntou foi sobre a trajetória formativa após o curso, né? Então, a gente perguntou se as pessoas realizaram algum outro curso posteriormente, tá? Então, muita gente não realizou nenhum curso, né? 44,6% das egressas, né? E dentre essas que não realizaram, a gente perguntou por que que não realizaram, e a maior parte falou, enfim, aqui 80% falou que não tinha nem tempo, ou não tinha tempo ou não tinha dinheiro, que é a mesma coisa, tá? Porque a pessoa que não tem tempo é porque ela não pode parar de trabalhar, né? Porque ela precisa do dinheiro daquele trabalho. E aquela que falou que não tinha como pagar, enfim, mesma coisa, 80% o motivo é esse, tá? E em relação àquelas que fizeram curso, aqui tem uma coisa interessante, que é importante falar, é que não existe um itinerário, assim como a formação inicial, né, ela não está estabelecida, a gente também não tem um itinerário formativo subsequente a essa formação inicial, né? A gente não tem políticas de educação permanente para essas pessoas. Bom, a gente está lutando para que as pessoas pelo menos tenham a formação inicial, mas só isso não basta. A gente tem que pensar também na formação, na educação continuada e permanente, né? Então, o que que elas encontram? Uma oferta de cursos na área de saúde, uma parte deles dentro da área de enfermagem, então são cursos variáveis. Uma fez um curso de cuidado paliativos, outra fez um curso sobre feridas. Tem cursos nossos lá da Fiocruz, o curso de qualificação profissional em saúde mental, enfim, uma miscelânea de cursos na área de saúde, porque elas querem continuar é, estudando, uma parte desses gratuitos, outras não.
um número grande de alunos procurou o técnico, a formação técnica de enfermagem, né? E tem uma discussão também que fazemos em relação a isso. A enfermagem é vista como uma ascensão na carreira, tá? Não necessariamente todas essas que fizeram o curso completaram o curso, né? Tem alguma parte que abandonou, tinha uma parte que estava fazendo, né? Algumas procuraram, fizeram cursos para cuidadoras, mas só que olhando, enfim, revisando as respostas, assim, grande parte dos alunos fizeram curso que a gente também ofereceu, por exemplo, o curso que a gente emergencial que a gente ofereceu na pandemia, sobre cuidados de idosos na pandemia, ou o curso para formadores que a gente vem oferecendo desde 2022. Então, poucas fizeram um outro curso para cuidador de pessoa idosa, né? E, né? Então, aqui um exemplo de trajetória formativa, vamos dizer assim, bem-sucedida, enfim, né? Da Bárbara. Ela fala: cuidei por 15 anos do meu pai e quando ele faleceu, eu não sabia o que fazer. O curso abriu meus horizontes, voltei a estudar e completei o ensino médio. Depois fiz o técnico de enfermagem. Isso é para a vida, continuar estudando. Tenho muita gratidão. E aqui nos aproximamos das conclusões do nosso trabalho, tá? Primeiro, a ideia de que para cuidar não é necessária uma qualificação é facilmente refutada pelos achados dessa pesquisa, tá? Mais do que isso, né? Essa pesquisa ela indica que a falta de acesso a essa formação deve ser considerada como um problema social, sendo urgente a ampliação das ofertas de qualificação profissional para as cuidadoras. Um outro ponto, colocar a qualificação para o cuidado em questão não se limita a demonstrar a eficácia do aprendizado das práticas de cuidado, tá? Isso a gente consegue facilmente demonstrar que uma pessoa que aprende as práticas de cuidado vai cuidar melhor, tá? Enfim. Mas não se resume a isso. A gente também enfim, isso significa problematizar a própria organização social do cuidado na nossa sociedade, como ela está distribuída de forma injusta, desigual, calcada na exploração das mulheres, seja no trabalho de cuidado não remunerado ou mal remunerado e explorado, né? Um outro ponto quando a gente defende a formação é que não, a gente tem que pensar qual formação. A gente não pode também fechar os olhos, né? Enfim, que a gente também tem que ver, a gente tem uma grande heterogeneidade de cursos, tem formações muito precárias, e agora, nesse contexto, com o avanço enfim, da formação digital, a gente tem cursos até autoinstrucionais, isso precisa ser debatido também, tá? Visto qual é a finalidade, a quem se destina, como que está sendo feito, e também incorporar uma agenda de direitos, enfim, dentro das formações é fundamental, né? Tem formações muito voltadas para o mercado, por exemplo. E, para finalizar, reconhecer o direito das cuidadoras de terem uma formação para o cuidado é fundamental para a efetivação do direito ao cuidado. Essa é a agenda do momento, a gente está falando do direito ao cuidado, e um dos componentes do direito ao cuidado é o direito de cuidar. Esse direito de cuidar é o direito de cuidar bem, né? E o direito de receber cuidado também envolve, né? Enfim, cuidar de quem cuida. As cuidadoras são um dos públicos prioritários da política e do Plano Nacional de Cuidado. Encerro por aqui, agradeço a atenção. Muito obrigada, Daniel. Excelente e rica exposição. Abro para a nossa audiência comentários, observações. Enquanto nenhuma mãozinha se levanta, Daniel, duas palavras.
Acho que Daniel foi muito feliz em chamar a atenção para a novidade, né, do que a gente está colocando sobre a mesa em termos de resultado de pesquisa do nosso projeto, né? Essa novidade com todo esse refinamento de construção de pesquisa, entretanto, ela focaliza um público bem circunscrito, embora muito importante, os cuidadores de pessoas idosas, né? O universo da formação para o cuidado é mais amplo, é plural, ou seja, o desafio ainda é maior do que esse que o Daniel está pondo na mesa, né? Eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, quer dizer, essa multifacetada forma que o trabalho de cuidado assume entre nós, com múltiplas atividades, né, e com múltiplas trabalhadoras envolvidas, né? E estamos tocando um tema central para a questão da inclusão produtiva dessas cuidadoras, que não é somente uma questão do crescimento das oportunidades, é a qualidade, as condições para uma inclusão de qualidade. Só para abrir a nossa discussão, eu estava querendo sublinhar esses dois pontos que me parecem extremamente interessantes, no trabalho de Daniel, mas está aberto. Tem uma mãozinha de séries. É séries? Ou é Eu Ronaldo? acho que na Na minha ordem tela está aqui esquisita. é Jorge Félix, Simone, Gente, nem Edinalda, aparece nenhuma. Isso, eu ia falar da Edinalda é, aqui. Deixa eu é, abrir aqui o chat para ver Natália e vocês também. Marilis. isso. Jorge Félix, contigo. Oi, Daniel, bom dia para todo mundo. Bom, primeiro, parabéns, assim, adorei sua apresentação, sua pesquisa, super importante, né? E queria levantar só alguns, né, um ponto que eu queria saber se você, né, ou entusiasmá-lo para você e nesse ponto também, né? Mas, assim, primeiro, só dando um testemunho que foi em 2008, né, que eu fiz uma matéria, né? Eu nunca fiz pesquisa com cuidadoras, né? Mas em 2008 eu fiz uma matéria justamente sobre essa questão. Acho que foi um pouco num período que já estava bastante fraco o Programa Nacional de Formação de Cuidadoras, né? E aí eu fui pegar aqui, até que eu tenho uma nota-pé aqui no meu livro, no meu primeiro livro, porque tinha os números, né? Que era um programa que eram 36 escolas técnicas, né, do SUS em todo o país e que tinha a meta de formar 65 mil cuidadoras até 2011, né? E como você falou, né, só estou falando isso para as outras pessoas aqui do grupo que não estão familiarizadas, e como você falou, o programa que teve toda uma pompa, né, que foi aberto pelo Lula quando estava, né, no primeiro mandato, segundo mandato, não me lembro, e teve uma turma de 300 cuidadoras em 2008 e depois ele foi interrompido muito rapidamente. E aí, nessa época, ele foi interrompido, eu fiz essa matéria para o Valor Econômico, justamente para provocar e para saber, bom, então, no âmbito de qual ministério vai ficar essa atribuição para a definição, a regulamentação do curso, a definição do currículo, a definição de carga horária, tudo que você colocou. E, na época, a Maria do Rosário, que era a secretária dos Direitos Humanos, né, a ministra secretária dos Direitos Humanos, ela me falou assim, não, Jorge, essa batata quente eu já passei para educação. Então, é uma coisa que nas próprias esferas do governo, e a gente pode ver isso tanto na esfera federal, né, como na estadual, né, os agentes públicos não querem ficar com essa, com essa, Tá bom. alô? Com essa atribuição, porque é, é, vão estar em meio a toda essa polêmica que você colocou, né?
E, bom, e aí eu queria colocar só aqui para terminar um ponto, né, que é isso que eu queria te provocar, que é também de um envelhecimento precoce das cuidadoras, né? E eu vejo isso, como você falou, muito grave, porque todo esse trabalho, não é, diário, tanto a parte de estresse, etc., ele acelera o processo de envelhecimento, né? Tem outras literaturas aí internacionais que mostram isso. E aqui no Brasil, com essa falta de cuidadoras, de formação, né? De formação, como você colocou, é, causa, né, nessas cuidadoras essa insegurança, né? Eu estou falando isso agora da minha própria experiência aqui na minha casa com o meu sogro e com as pessoas que cuidam dele. Então, assim, você tem nós é que demos essa, né, demos essa formação para a pessoa que cuida dele. Mas eu sentia que existia um estresse, uma angústia, uma insegurança muito grande, porque a pessoa simplesmente não havia sido qualificada para Preparada. aquela função. Então, isso também não é só o desgaste físico que eu quero dizer da pessoa que cuida, mas essa questão psicológica também que acelera esse envelhecimento é, desse profissional e que deveria ser levado em conta para efeito, inclusive, de previdência social, né? De uma idade para né? Uma idade especial para a aposentadoria. É isso. Parabéns, Daniel. Obrigada, Jorge. Monize, me corrija, mas na minha lista que eu tenho aqui, eu tenho Simone, Edinalda, Natália, Marilis, Ieda, não sei se Séries. Série está saindo. Eu tinha anotado Séries, mas não sei se Virgem. Bom, é isso? Ieda, Maria eu não Helena, tenho. Ieda levantou a mão em algum momento. Maria Bom, Foi Helena um acidente, Valenzuela, professora, desculpa, eu estava no telefone, foi só acidental, perdão. nada, Ieda, bom te ver aqui. Então, nós temos Simone, Edinalda, Natália, Marilis e Isso. Maria E Helena Helena. e Maria Valenzuela. Helena Valenzuela. E se a série não tiver saído ainda e quiser passar na frente, porque ela vai sair, acho que não teria nenhum problema para ninguém, né? Mas não sei se ela já saiu. Tenho Alguém a sabe impressão que ela dizer? já saiu, Já Simone. saiu, né? Ela deu É, tchau aqui, já deve ter saído. vai em frente. Posso ir? Então tá. Daniel, gostei demais da sua apresentação. Eu acho que ela nos enche de insights interessantes, importantes sobre o tema, né? Que é, é, a importância do tema é óbvia, mas eu acho que você fez uma compilação aqui de resultados que eu acho que nos dá muitos insights interessantes. Talvez a coisa que eu tenha mais gostado foi o slide em que você dizia, você reportava uma fala de uma cuidadora que disse que a coisa mais importante que ela aprendeu foi colocar limite, né, na atuação dela. Isso parece uma coisa simples, mas é poderosíssima, né? Quer dizer, ela provavelmente se deu conta de que ela não sabia exatamente qual era o escopo da atuação que ela tinha que ter, como que era a obrigação dela e reconhecia tudo como uma obrigação, né? Aceitava qualquer tipo de demanda e ela entendeu que o escopo do trabalho dela deveria ser circunscrito naquilo que ela estava lá para fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que isso aparece muito, essa ausência de limite entre o que se faz no âmbito domiciliar é uma das coisas que a gente encara isso o tempo inteiro, e é interessante você ver isso dito de uma forma assim, quase que assim, muito espontâneo, quase pueril na fala de uma cuidadora. Eu gostei muito disso. O que eu queria te perguntar, Daniel, que eu fiquei pensando assim, que obviamente que grande parte daquilo que um estudo desse tipo pode mostrar, a própria fala das cuidadoras já nos traz, né? Já nos oferece esses insights, como eu estava dizendo. Mas eu fiquei procurando aqui rapidamente
aqui na internet, a existência de estudos de impacto sobre esse tipo de curso. E eu achei surpreendentemente ausente essa literatura. Assim, fiz uma busca muito rápida, mas encontrei só coisas muito antigas. Eu acho que num momento em que a questão dos cuidados não estava na mesa como está agora. E aí eu fiquei me perguntando se vocês, que estão com a faca e o queijo na mão para fazer uma análise de impacto, de um curso desse tipo. Por quê? Porque vocês oferecem o curso, então vocês podem tranquilamente criar, né, um caso controle com muita facilidade de uma turma, né, de inscritos, em que você pega uma parte que fez, outra parte que não fez e faz uma análise de impacto. Não porque eu acho que isso vai mostrar coisas que a gente já não sabe, mas porque eu acho que uma análise de impacto estatisticamente eficiente, correta, ela vai dar um grande suporte para a política pública e para referendar a necessidade desse tipo de formação, né? Que a gente sabe da importância delas, eu acho que a importância disso está muito implícita em tudo que você está dizendo, mas nesse momento, nessa oportunidade que a gente está vivendo no país agora, a gente precisaria ter suporte para regulamentar a necessidade desse tipo de formação. E aí, nesse caso, uma análise de impacto seria absolutamente essencial. E eu não sei se vocês já têm alguma coisa sobre isso, é um pouco a pergunta que eu queria te fazer. Obrigadíssima. Obrigada, Simone. Na listinha aqui, Edinalda, Natália, Marilis, Maria Helena, Ronaldo e Helena. Nós temos meia hora. Tá Edinalda, dando, tá dando para me su- ouvir? super bem, vai em frente. Então, bom dia, sou de Pernambuco, né? Estou presidente da associação aqui, participamos da pesquisa também, e eu queria falar com o Daniel sobre a questão da importância da Fiocruz. Aqui, inclusive, a Fiocruz é muito forte, e a gente não conseguiu aqui fazer um curso, porque a estrutura que a Fiocruz tem para curso é só no Rio. E mesmo que o curso seja para as cuidadoras e para formadores de cursos, não alcança o país todo, porque não tem essa estrutura aqui. Eu já tinha conversado com o Daniel sobre isso, mas fui até a Fiocruz e eu não consegui, justamente por isso. Então, de que forma, Daniel, quanto movimento, acho que aqui deve ter algumas pessoas que são de associações também, estudiosos, de que forma, quanto movimento, nós podemos nos articular com a Fiocruz, né, por conta de ser uma referência, para a gente chegar até o governo, para a gente pedir de volta essa formação a nível nacional, ela, que ela seja feita não por região, mas ela seja feita para todo o país, que contemple todo o país, onde possa chegar aos cuidadores, né? Quem tem o curso, quem não tenha, e de volta ao curso técnico, porque aqui teve o curso técnico, inclusive pela Nassau, não lembro qual foi o programa, acredito que tenha sido o Pronatec. Enquanto não chegamos à regulamentação, lembrando, né, que todo esse esforço da pesquisa, dos estudos, dos estudiosos, da Fiocruz, é um parâmetro que mostra e que fica batendo na mesma tecla, que é a regulamentação. Enquanto a gente e vocês trabalham para nos ajudar e fazem pesquisas e números e mostram esses números, e o país cresce e os cuidadores também envelhecem, também precisam de trabalhar, sem a regulamentação não dá mais. A gente precisa juntar todos esses estudos e levar para o governo Lula, porque foi ele que se comprometeu conosco quanto movimento, isso é em vídeo. E a gente não quer trabalhar no SUS sem ter uma profissão regulamentada, porque depois que um cuidador ele consegue o seu trabalho ou passa no concurso, ele deixa o movimento. Algumas pessoas deixam o movimento para trás. Aqui a gente teve essa experiência, não é todo mundo que continua. Aí eu já tenho meu emprego, então a gente sabe que por trás disso tem o trabalho escravo, né? Então, de que forma a gente pode, junto com a pesquisa, levar para, não sei se a Secretaria do Cuidado ainda está ativa, que eles tinham um período para estar ativo, junto com a Fiocruz, e a gente elaborar um documento e marcar com o governo para a gente expor isso, porque quem é que pode falar disso somos nós.
com vocês que se preocupam conosco, né? Porque os empresários estão aí fazendo evento todo ano e vendendo evento, e vê como Daniel falou, curso de tudo que é tipo de qualidade, sem prática, né? Nada pode ser regulamentado, porque se a pessoa tem uma empresa, tem um curso, ela pode fazer um curso livre, que é uma lei que garante que ela faça. Basta ela ter conhecimento para isso, ter entendimento acima do que vai ensinar, ela pode dar um curso livre. Tem pessoas que vendem o certificado, aqui é uma coisa séria, sabe? Então, de que forma, Daniel, a gente pode, porque eu, assim, respeito muito esse trabalho e cheguei a esse trabalho através de você também, né, acompanhar o movimento. De que forma a gente pode fazer isso com vocês, né? Sei que vocês soltem nossas mãos e que a gente esteja junto e que a gente consiga, de fato, este ano ainda, quem sabe, depois da política, no início do ano que vem, a gente está conversando com o governo sobre isso, que a gente está falando sobre o estudo, né? Mas o estudo já está mostrando que todas as dificuldades crescem e aumentam porque a gente não tem a produção regulamentada. De que forma a gente pode juntar todo esse trabalho recente agora, esse estudo de Daniel, esse estudo de Nádia, e a gente levar para o governo, com muitas pessoas falando sobre isso, de cada região, duas, três pessoas podendo falar, que o governo se comprometa com isso, para que a gente esteja em algum lugar para conversar sobre isso, porque a gente precisa dessa política do cuidado para nós, porque em diversos momentos estivemos conversando e a gente não teve mais acesso, sabe? A Secretaria do Cuidado não teve mais. E a gente precisa pensar que os cuidadores não são só cuidadoras, né? Eu fico muito incomodada com isso, porque eu sei que é diferente de região para região. Mas a gente tem uma profissão para regulamentar e não é só de cuidador de idosos, Para são dos vocês, para ver se cuidadores. vocês têm interesse em continuar, se Acho que eu encerro. Muito obrigada, Obrigado, Edinaldo. Edinalda. É sempre bom ouvir a voz de vocês que vem da vida real. Nós lidamos com números, com relatos. Natália, Marilis, Maria Helena, Ronaldo e Helena. Olá, bom dia. Eu acho que o número de inscrições reflete quão interessante é o trabalho do Daniel, instigante, né? E como a questão nos motiva a todos. Eu vou tentar, eu acho que, até em diálogo um pouco com uma das perguntas que foi colocada aí no chat, da Liliane, perguntando sobre, lembrando do Mulheres Mil, e também fazendo um pouco de eco à fala da Edinalda, Daniel, eu queria diante da sua, eu sei que o desafio da regulamentação está aí, eu não sei se a gente conseguiria avançar em algum tipo de regulamentação da formação antes da regulamentação da profissão. Mas, diante da sua experiência coordenando o curso da Fiocruz e fazendo a pesquisa, eu queria ouvir de você como você acha que poderia ser viabilizada essa formação, assim, deve ser uniformizada nacionalmente, deve ter um currículo mínimo, uma formação mínima de tantas horas, deve ter um percentual desse para formação prática, formação teórica. Você acha que seria viável via institutos federais? Ou seria via Pronatec? Seria o Ministério da Educação ou o Ministério do Trabalho a reger isso? Enfim, queria, a partir da sua experiência e também dessa ao adicional da pesquisa feita aí junto às cuidadoras, ouvir de você como você acha que não sei se idealmente, mas assim, diante de todos os constrangimentos também, como seria um mínimo, talvez, né? Um mínimo que a gente poderia pensar em gestar para tentar concretizar, sabe? Do ponto de vista de arranjo de uma formação aceitável para as cuidadoras. E parabéns pelo trabalho de novo. Bom te ouvir sempre. Obrigada, Natália. É muito bom que ecoam os comentários de Edinalda, que vem da experiência de organizar cuidadoras e fazer cuidado, e Natália, que vem da experiência de quem está na Secretaria Nacional de Cuidado e Família trabalhando com isso, porque, de fato, está na rua, os cursos existem, a gente não está falando de algo que é etéreo, o curso de Daniel, da Fiocruz, maravilhoso, não. O que está na rua é uma população enorme de alternativas de cursos, de qualidade muito desigual e, a maioria dos casos, muito duvidosa. É possível fazer alguma coisa sobre isso já? Né?
Nádia, Marilis. desculpa, a sua fala, só uma licença rápida, porque a Edinalda falou da secretaria, eu queria ter respondido, porque eu acabei, Edinalda, a Secretaria Nacional de Política de Cuidado e Família, tá? O prazo era só do grupo de trabalho para elaborar a política e o plano, esse que era o prazo. Mas a secretaria é uma secretaria do Ministério do Desenvolvimento Social, eu acabo de chegar lá, comecei a trabalhar lá, e eu sei que essa pauta das cuidadoras e da regulamentação é uma pauta que está presente e eu acho que está sendo gestado ainda como isso vai entrar no Plano Nacional, que deve ser lançado ainda esse ano. Mas a Secretaria está super ativa e super atenta a essa temática. Só posso dizer. Obrigada, Natália. Marilis. Bom dia. Daniel, foi ótimo a tua apresentação e realmente a gente conhece muito pouco, né, desse universo assim, dos egressos. Eu achei muito interessante. Eu, eu queria duas coisas, conversar um pouco contigo. Eu fiquei pensando se entre as tuas egressas do curso, desculpa que eu estou um pouco rouca aqui, pela gripe. Mas se entre as egressas do curso aparece a situação de exercício conjunto de outra atividade na área da saúde. Talvez, eu não sei também se na seleção como você falou, teve um processo seletivo, né? Teve alguns critérios para a seleção, talvez aquelas que já tivessem uma ocupação não tivessem tão presentes no curso, né? Por que eu estou te falando isso? Eu fico pensando, e aí a partir de uma experiência bem pessoal, particular mesmo, né? E que talvez se ligue com cidades médias ou né, fora dos grandes centros, de uma frequência de profissionais da saúde, técnicas e até enfermeiras, que também atuam como cuidadoras. Eu sei que pelo perfil você já falou que é um pouco diferente ali, mas se isso aparece, se há uma demanda, nessa linha. Acho que também isso tem a ver com o contexto de uma defasagem de salários enorme, né, entre as enfermeiras, antes do piso, né, e talvez isso esteja se modificando. Mas queria te ouvir um pouco dessa simultaneidade, porque muitas vezes o trabalho de cuidadora também acaba sendo exercido em paralelo a outras atividades. Eu falei da saúde, mas na verdade pode ser múltiplas, né? Um segundo emprego, uma segunda colocação, aproveitando o turno da noite, né? O que é péssimo, né? Então, muitas vezes elas vão trabalhar virando turnos, né? Virando já uma jornada de trabalho. A outra coisa que eu fiquei pensando, tá falando do cuidado, né? Da formação em cuidados, e aqui apareceu mais forte a tônica do cuidado e da busca de um cuidado profissionalizante, né? E o que eu queria te perguntar se também há uma demanda, se aparece isso, e pensando numa política de formação de cuidados mais ampla, o cuidado de cuidadoras não remuneradas do âmbito familiar que buscam um espaço para ter um mínimo de orientação acerca do exercício do cuidado, né? Porque também aquelas que não buscam se profissionalizar, mas vivem esse universo familiar, parece não ter muito um espaço onde buscar orientações. E se esse tipo de demanda aparece, como você vê dentro de uma formação para cuidados, né? Pensando nacional. E são essas questões, e só dizer que eu achei muito interessante, muito legal, uma fala de uma entrevistada que faz uma avaliação de como ela mudou de acompanhante para cuidadora, né? Da construção de uma identidade, né? É Vitória? interessante que Não. acompanhante é um termo que se usava muito, né? Cotidianamente, né? E ela faz essa transição, eu achei sensacional aquela fala. Muito legal. E muito legal a pesquisa. É isso. Obrigada, Marilis. A vantagem dessa rede é que a gente fala de diferentes pontos. Então, Marilis está falando também a partir de uma experiência acadêmica, mas de uma vivência num contexto de médio porte, de uma cidade de médio porte, Pelotas Sul, né? Maria Helena Valenzuela, desde Muito, Chile. Chile. Muito obrigada, Daniela. Eu gostei muito dessa apresentação. Eu achei muito interessante, muito importante para a formulação da política pública.
Eu achei muito interessante que você mencionou que a questão da formação, você colocou dentro de um processo de desenvolvimento da trajetória laboral das pessoas. Eu achei que isso é muito importante. Eu tenho duas perguntas para você. Agora eu vou mudar para espanhol. A primeira pergunta é a questão de perfil ocupacionais para cuidadores de idosos. Eh, este perfil es muy amplio y va desde cuestiones muy básicas, que son eh, cómo cocinar comida saludable para una persona mayor, hasta cuestiones más complejas que pueden ir en eh, manejar signos vitales o identificar si hay algún riesgo de salud de la persona mayor. Implica trabajar con personas con distintos niveles de autonomía. Y, y por eso yo quiero preguntar, y voy a poner el elefante en la habitación. Voy a traer el elefante a la habitación. ¿Cómo hacemos la diferenciación del trabajo de cuidadora de persona mayor, de quien está contratada legalmente como una trabajadora doméstica para un hogar, que es lo que establece la ley, a un trabajo que uno podría pensar de recuperación de la salud? Porque yo hago la división entre un trabajo de cuidado de personas mayores, que es para el bienestar de la persona, que requiere de mayor especialización, a un trabajo de recuperación de la salud que provee una persona de un nivel más técnico. ¿Cómo abordamos eso? ¿Cuál es el perfil ocupacional que estamos tomando en cuenta? ¿Y a qué tipo de cuidadoras estamos pensando formar? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta está relacionada y se refiere a algo que tú mencionaste, a los distintos cursos y cursitos, y muchas veces lo que se desarrolla como negocio de la educación. Y ahí te pregunto también el papel de la política pública. ¿Cuál es cuál es el papel de la política pública, no solamente en términos de regular la ocupación y el tipo de formación mínima y el tipo de certificado y de certificación de competencia, sino que también cómo se regula a la institucionalidad que provee estos cursos de cuidado? Eso. Muito obrigada. Muitíssimas graças, Maria Helena. Muito obrigada, excelentes. Ronaldo e depois Helena. Nós temos 10 minutos para terminar, antes que Daniel morra com tantas perguntas. Bom dia, serei breve. Então, eu tive a honra de participar dessa pesquisa junto com o Daniel, nós trabalhamos juntos, né? E quero dizer que para mim foi um aprendizado também, né? Que eu migrei da educação popular para trabalhar com as cuidadoras junto com o Daniel, e aí me aparece, né, essa pesquisa, né, junto com o Daniel, e nós mergulhamos. Então, eu só queria chamar a atenção uma coisa que me marcou muito na pesquisa, e né, o entendimento que eu tive, né, e que elas também tiveram, as cuidadoras, de que o cuidado é um campo de conhecimento assim, importantíssimo para a formação delas, né? Então, quando a gente fala dessa transição, elas identificam, né, que essa formação não é puramente uma formação profissional, é uma emancipação, né? Uma emancipação da pessoa, né? A educação, né, emancipadora, que foi o nosso mote, que é o nosso mote de formação. Então, se Daniel tiver ainda tempo, né, peço que explore isso mais um pouco para isso continuar, mas quero dizer assim que eu me sinto extremamente
né, feliz de ter participado junto com o Daniel e Carolina com essa pesquisa, né? Parabéns, né? E vamos em frente, vamos à luta. Vamos à luta mesmo. Muito obrigada, Ronaldo. Helena, depois Daniel. Aproveito só para fazer a propaganda de que no dia 18 de outubro, durante toda uma tarde, nós vamos estar no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, em São Paulo, discutindo esses resultados, mas do ponto de vista do dia seguinte, ou seja, o que fazer. Todas essas perguntas sobre políticas vão estar sobre a mesa. E é muito importante que a presença de cuidadores, de pessoas que trabalham na formação, seja essa audiência qualificada, onde a gente vai poder discutir sobre o dia seguinte dos resultados da pesquisa, 18 de outubro, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Helena Irata, Eu a só partir queria, da França. eu só queria dizer que eu adorei a apresentação, achei muito, muito boa de todos os pontos de vista e fiquei muito contente de saber que você conseguiu lançar esse projeto que lhe era caro de trabalhar com as egressas do curso da Fiocruz e achei que realmente valeu a pena todo o trabalho que você teve e está tendo. Eu só queria, muito rapidamente, perguntar se houve nas entrevistas as pessoas, os cuidadores falarem de aumento de salário como um dos objetivos da formação, porque aqui na França, por causa de uma série de projetos governamentais, etc., as pessoas, muitas cuidadoras, entram num curso para ter uma formação com a qual poderiam aumentar o salário. Ter o seu aumento de salário. É claro que numa situação onde há um contexto onde há desemprego, trabalho, saída do desemprego, saída do trabalho não remunerado, a questão de aumento de salário talvez não seja colocado, mas eu queria saber, porque não foi dito em nenhum momento, se houve alguma pessoa, algum cuidador que relacionou a formação a um possível aumento de salário do que estava fazendo. É só isso. Obrigada. Muito obrigada, Helena. Volta a palavra para Daniel, enriquecido de ideias para a forma final do texto que vai circular como nosso documento de trabalho. Deus lhe proteja, porque você tem 9 minutos, meu caro, para discutir tudo isso. Todos os Fiquei. orixás com você. Que bom que a apresentação pôde suscitar tantos questionamentos. Obviamente, eu não vou dar conta de todas essas perguntas, mas eu anotei aqui as perguntas e vou tentar responder, tá? Então, vamos lá. É, Jorge Félix referiu ao Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos, 2008, tinha essa meta, de fato, formar 65 mil cuidadoras até 2011. É, e, bom, eu fiz uma pesquisa sobre esse programa, publiquei, está em acesso aberto, tá? Tem um texto aí chamado Formação de Cuidadores de Idosos, Avanços e Retrocessos, tá? Procurem. E ele também menciona sobre doenças incapacitantes associadas ao trabalho de cuidado, enfim, ao envelhecimento precoce. O que eu posso responder é que no projeto que eu estou trabalhando atualmente, que é o Diagnóstico da Organização Social dos Cuidados, é um projeto, né, enfim, em parceria com a Secretaria Nacional de Cuidados, a gente está olhando para os dados da PNS, né, sobre a situação de saúde das trabalhadoras cuidadoras, tá? E esperamos produzir alguns indicadores sobre isso, que é uma discussão importante também. A Simone, ela pergunta se poderíamos fazer um estudo de impacto, caso e controle, tá? Sim, eu acho que seria muito interessante. A gente não está mais oferecendo o curso para cuidadores desde 2019, mas eu acho que aproveitando essa experiência que a gente teve com o estudo com as egressas, né, e com outras metodologias, né, de estudo de impacto, a gente poderia fazer uma análise em parceria com outras instituições formadoras. Nós temos grandes instituições formadoras, né? Algumas universidades, o próprio Sistema S,
Eu acho que seria muito interessante fazer uma parceria para a gente mapear esse impacto, tá, da formação. Acho que aqui a gente já tem algumas pistas no estudo que eu fiz, né, que é um estudo de caso. Tem um comentário no chat da Liliane, ela se refere aos dados do Censo da Educação, ao Censo Escolar, tá? E, bem, é, isso é algo que também estou me debruçando, estou estudando agora, são as lacunas nas fontes de informação sobre a educação profissional, tá? Isso até fala um pouco no texto, é que não deu tempo na apresentação, mas estou trabalhando, enfim, exatamente na análise dessas fontes, né? O censo da educação básica, o censo escolar, ele não consegue captar adequadamente a qualificação profissional, tá? Embora ele tenha um módulo sobre os cursos técnicos, ele não abrange a formação inicial e continuada, exceto de forma EJA, e mesmo assim, o que ele capta como em relação à formação técnica é muito aquém daquilo que é realizado. Tem grandes discrepâncias entre as estatísticas do censo escolar em relação à educação profissional e outras fontes de informação, como aquilo que as próprias instituições formadoras divulgam. Tá? Vou fazer essa discussão, enfim, vai sair alguma coisa sobre isso posteriormente. Não tenho tempo para aprofundar agora, porque faltam 5 minutos. Tá? Mas sim, tenho analisado os dados do censo escolar. E bem, ela pergunta em relação ao programa Mulheres Mil, sim, se seria um modo de fomentar a política pública de cuidados, com certeza, um excelente programa, tá? É, que mais? Edinalda me pergunta, acho que a pergunta de Edinalda ressoou várias vezes, né? A Natália também, né? Como é que a gente pode avançar nessa agenda? Sim, eu também faço essa pergunta, né? Eu acho que a gente precisa avançar nessa agenda. Não tem exatamente a resposta, enfim, é porque, por exemplo, se o MEC estabelecer um currículo mínimo, isso não vai ter um valor de lei, né? Porque vai ser uma norma infralegal. Eu acho que deveria estabelecer, tá? Acho também que esse processo esbarraria em diversas polêmicas, em ingerências enfim, de outras categorias profissionais, como a enfermagem, não seria turbulento, né? Mas eu acho que a melhor forma de avançar é a gente fazer uma formação em larga escala, tá? Independente das regulamentações, que podem não chegar nunca, ou chegar de forma torta, né? Se a gente conseguir fazer uma formação em larga escala de qualidade, com um referencial, isso pode ter um efeito, vamos dizer assim, de modificar a forma como a formação vem sendo feita. Tá? É nisso que eu acredito, e aí tem uma discussão, porque a gente agora, por exemplo, tem a formação em larga escala dos agentes comunitários de saúde, acho que é online. Tá? Então, acho que a gente vai ter que discutir isso. Tá? Como é que seria? Primeiro, se é possível fazer, segundo, como é que seria, também para não fragilizar essa formação. Tá? É, bem, enfim, então, Natália pergunta o que fazer via IEPS, via MEC, via Ministério Público, Ministério do Trabalho, Pronatec, MEC, enfim, não sei, Natália, acho que a gente sempre tem que sentar um dia, conversar, chamar esse povo todo para uma reunião, colocar o problema na mesa, e ver como é que a gente resolve, tá? Mas que bom que você está fazendo essa pergunta, tá? Marilis pergunta se entre as egressas do curso aparece a situação de exercício de outra atividade na área de saúde. Sim, parece. É, a gente, durante toda a existência do curso, nós tivemos profissionais de saúde, sobretudo do SUS, que procuraram esse curso, agentes comunitários de saúde, cuidadoras, das residências terapêuticas da saúde mental, e que viam essa formação como uma espécie de uma especialização para elas poderem lidar com as demandas que elas estavam enfrentando no seu cotidiano de trabalho, né? Então, agentes comunitários de saúde que acompanhavam muitas famílias com pessoas idosas, idosas domiciliadas, idosas acamadas, elas, a partir do curso, conseguiam dar orientações
melhor orientar essas famílias. As cuidadoras de saúde mental também que lidavam com uma população muito envelhecida, né? É, também conseguiam lidar melhor com o seu trabalho como cuidadoras, até porque não tem uma formação para as cuidadoras de saúde mental, assim como não tem para as cuidadoras de pessoa idosa. Para elas é até mais difícil conseguir a formação, né? E também, sim, tem cuidadoras que fizeram a formação técnica e continuam atuando como cuidadoras, né? Até como uma forma de também aumentar a sua remuneração, porque ela tem uma qualificação a mais, tá? É, Maria Helena me pergunta como fazer a separação entre o que seria o trabalho de cuidado do trabalho em saúde. Eu acho que essa separação é impossível, enfim. Me lembro uma vez que eu li um texto, não me lembro a autora agora, mas que ela falou que muitos atos que a gente faz no nosso dia a dia são atos de saúde. Você trocar uma roupa de cama é um ato de saúde, né? É, é, mas existem discussões aí de atividades privativas de determinadas profissões, e outras que não são privativas, são de cuidado universal, né? E eu acho que o próprio marco conceitual da Política Nacional de Cuidado, ele meio que dá uma solução para isso, no sentido de que aquilo que se pode se reproduzir em outros lugares, enfim, no ambiente doméstico, né? Isso deve ser entendido como cuidado. Aquilo que você só pode fazer, por exemplo, num hospital, sei lá, uma cirurgia, sim, isso é um ato que não cabe às cuidadoras fazerem, mas, enfim, dar uma medicação, enfim, ver como é que está a pressão de uma, enfim, aferir sinais vitais, são coisas que a população em geral pode fazer, né, e que elas devem ser autorizadas e preparadas para fazerem também, tá? É, como se regula a formação? Acho que é um grande ponto de interrogação. Não tenho a resposta, tá? Mas estou trazendo aqui, dando visibilidade para o problema. Precisamos fortalecer essa discussão, tá? Vou deixar a resposta do Ronaldo por último, falar primeiro da Helena. Helena me pergunta se o aumento de salário foi um objetivo da formação. É, então, Helena, é, eu não me lembro. é, Muitas falaram de aumento da renda, tá? Então, dela, enfim, se ela estava trabalhando como empregada doméstica e passou a trabalhar como cuidadora, né? Enfim, então ela mudou de função ou mesmo de emprego, que ela conseguia ganhar mais. Isso apareceu muitas vezes. Inclusive, tem uma das alunas que disse que o marido passou a brigar com ela porque ela estava ganhando mais que ele, tá? Naquele momento, né? Um exemplo de machismo estrutural, tá? Agora, como não é uma profissão regulamentada, a pessoa ter uma formação não significa ter um aumento no que ela ganha, o que é um problema para o curso técnico de cuidador, porque existe um curso técnico enfim, com duração de 1 ano e meio no Brasil, mas ele é pouco oferecido e pouca gente faz, porque é, isso ele não é necessário para o exercício da ocupação, ele é muito longo, né? Enfim, então o que apareceu mais foi o aumento da renda e não necessariamente o aumento da remuneração no emprego que elas estavam, tá? E Ronaldo me pede para falar um pouco do conceito de educação emancipatória, se bem entendi, enfim, eu me lembro de uma aula que inclusive, estava dando junto comigo, enfim, estava dando no curso, eu estava junto e estavam discutindo o conceito de emancipação entre as cuidadoras, é o conceito de Paulo Freire, e eu acho acho que é importantíssimo que a gente tenha e dialogo com alguém, enfim, a pessoa que me fez a pergunta dos Mulheres Mil, eu acho que é importantíssimo que a gente, quando pensar as propostas de educação para as cuidadoras, que pense sim em educação emancipatória, né? Enfim, uma educação que forme, dê recursos para que elas pensem criticamente, né, o seu lugar como trabalhadoras, né, que possam reivindicar os seus direitos, que possam
se associar enfim, e lutar por condições menos desiguais na nossa sociedade. E eu acho que eu passei por todas as perguntas. Daniel, muito obrigada. Passou por todas, temos 4 minutos somente, além do nosso tempo. Eu queria agradecer a todas e a todos pela presença, pela participação, animar que estejam conosco. Aí vai ser em presencial, os de São Paulo, no dia 18 de outubro, onde essa discussão segue acontecendo, pensando passos seguintes ao estudo no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, ali pertinho da Praça 14 Bis, e convidar também todos para a nossa quarta sessão do Cartas na Mesa, a próxima, que terá lugar no dia 9 de setembro, quando vamos receber Felícia Picanço, da Federal do Rio de Janeiro, tratando do tema Valores de Gênero e Divisão do Trabalho Doméstico, a partir de um texto que ela escreveu com Mayra Covre, com Isadora Centucé e Calara Araújo, chamado Sempre Elas, Valores de Gênero e Divisão do Trabalho Doméstico em Perspectiva Comparada. Bom, foi uma alegria termos tido essa sessão, que vai estar daqui a pouquinho gravada no site do nosso projeto, juntamente com os slides de Daniel. Eu peço que vocês difundam o nosso desafio Cuide, que vai até o dia 31, recebendo propostas de jovens pesquisadores que se dispõem a analisar os dados da pesquisa Cuidado nos Domicílios da Fundação SEAD. E quem tiver interesse da comunidade acadêmica, está aberta até o fim do mês a proposição de mesas e trabalhos para um encontro na Universidade Duke no ano que vem, do grupo Revealing Care. Muito obrigada. Nádia, Dica? posso, é porque eu esqueci de responder uma das perguntas da Marilis. Posso falar rapidamente? Pode Ela, mandar uma mensagem para a Marilis também, se você quiser. rapidinho, é 1 segundo. Ela fala em relação às familiares cuidadoras, tá? Então, as familiares cuidadoras não conseguem fazer um curso enquanto elas estão na função de cuidadoras familiares. Não conseguem. É impossível, não tem horário, enfim. Mas assim, o que eu venho trabalhando no projeto atual, que é o curso para formadores de cuidadores, o fomento a estratégias, né, de formação tanto para cuidadoras remuneradas, como também não remuneradas, sobretudo os grupos de apoio e orientação, né? A gente vem fazendo a formação de facilitadores para grupos de apoio e orientação para familiares. Pretendemos desenvolver um material sobre isso e queremos conversar futuramente também, enfim, com gestores, para a gente fomentar essa política que é muito importante no país. Só isso. Super obrigada, Daniel, e nos vemos no próximo dia 9.